Romanos 8, capítulo 8, verso 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha que coisa interessante que esse texto diz: que aquele que vive segundo a vontade, a sua mente vive segundo a vontade da carne. Olha que coisa maravilhosa, que nós precisamos nos atentar. A sua vida, a sua caminhada vai ser voltada para as coisas da carne. Mas a Bíblia nos dá uma chave poderosa, que aquele que vive de acordo com o Espírito, ele tem uma mente voltada para o que o Espírito deseja. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, o que a sua mente tem desejado? As coisas da carne ou as coisas do Espírito? É tempo de nós pensarmos sobre isso. E dentro deste texto, a partir dele, hoje eu quero falar com você sobre vencendo o pecado. Lá no culto de ceia foi vencendo os gigantes, hoje é vencendo o pecado. Quando você olha para a palavra de Deus, para os textos e as histórias bíblicas, você pode ver que todos aqueles que não venceram o pecado, eles tiveram uma história manchada sobre a sua vida. Você pega a história, por exemplo, de Sansão, um homem que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus levantou, que inclusive começou até bem, mas ele terminou mal. Por quê, pastor? Porque ele deixou o pecado lhe dominar. Nós pegamos a história de Davi, um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, que Deus escolheu também, que Deus separou, que escolheu Davi, tirou ele lá do rebanho e trouxe para realmente se tornar um grande homem, mas que por um vacilo, em estar no lugar onde não deveria estar, como um guerreiro, como um rei, a Bíblia diz que ele também foi vencido pelo pecado. E devido a isso, a sua casa, a sua família sofreu sérias consequências. Tantos outros nós podemos olhar e ver que deixaram e permitiram-se ser vencidos pelo pecado e sofreram várias consequências. Não tem sido diferente nos dias atuais. Homens e mulheres de Deus, usados, abençoados, mas que por realmente não cuidar, não sondar o seu coração, não sondar a sua caminhada na fé, vacilaram e também foram vencidos pelo pecado. Olhando aquilo que a palavra de Deus diz, eu quero trazer isso ao seu coração, porque talvez você diz assim: pastor, o que fazer? É noite de você analisar a sua vida, como tem sido a sua caminhada, como tem sido a sua jornada. Será que você tem permitido o pecado te vencer? Será que você tem permitido as propostas desta vida e deste mundo, e aquilo que Satanás lhe oferece como um banquete, te vencer? Talvez você diga: pastor, em algumas áreas o pecado tem me vencido. O que eu posso fazer? Entenda, a primeira coisa que nós precisamos fazer a partir disso aqui é cair em si e voltar para o centro da vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele deixou ser levado pelas paixões e pelas ilusões deste mundo, e ele pegou tudo aquilo que era seu, e ele foi, usufruiu de tudo. Mas quando ele caiu em si, quando ele viu que na verdade ele
foi vencido pelo pecado, pelas paixões e ilusões desta vida, a Bíblia diz que ele cai em si, e ele então retorna para a casa do Pai. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: hoje é noite de cair em si e voltar para o centro da vontade do Pai. É tempo de nós, queridos, voltar a falarmos mais sobre a volta de Jesus. É hora de nós voltarmos mais a falar sobre céu, mas também sobre inferno. Porque a nossa geração, assim como a geração de Sodoma e Gomorra, está achando que não há um por vir. O pastor Silvio Noel pregou aqui na semana passada: o céu é real. Mas deixa eu dizer algo para você: o inferno também é real. E nós temos deixado muitas vezes de anunciar estas verdades, de falar destas verdades, e nós temos visto homens e mulheres abençoadíssimos se perder na caminhada da fé, ou parar na caminhada da fé. É tempo de nós voltarmos a falar sobre o pecado. É tempo da igreja se despertar também para isso. É tempo da igreja voltar a falar sobre o Espírito Santo. A nossa bandeira, a bandeira da nossa Convenção Batista Nacional é o globo da terra, com a chama que representa o fogo do Espírito Santo. Somos batistas nacionais, um povo que foi avivado pelo Espírito Santo. Nós temos que falar mais deste avivamento que veio da parte do Senhor sobre a igreja de Atos. Nós poucos temos buscado o avivamento, o orar em línguas, o ser cheio da glória de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, toda a terra, diga, toda a terra está cheio da glória de Deus. Então está na hora, igreja, de nós nos levantarmos e sermos cheios do Espírito Santo, cheio do fogo e da glória de Deus. Falamos que somos pentecostais, falamos que somos cheios da glória, mas qual foi a última vez que você orou em línguas? Qual foi a última vez que você foi cheio da glória de Deus? Não estou falando de sermos uma geração epidérmica, que tem que sentir alguma coisa para ver se algo aconteceu. Eu estou falando em ser cheio do Espírito Santo mesmo, de se derramar na presença do Senhor, um coração quebrantado, contrito, um coração arrependido, voltado para as coisas do céu. Ora vem, Senhor Jesus. Hoje é noite de você permitir o Espírito Santo encher sua vida. Hoje é dia de você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, enche a minha vida, toca na minha vida. Lança fora de mim todas estas cinzas que têm impedido a brasa ser acendida na minha história. Talvez as cinzas, que são as circunstâncias, os problemas, as adversidades, pode estar apagando o fogo do Espírito que está dentro de você. Mas hoje, no nome de Jesus, vai vir um sopro do Espírito Santo e vai mandar esta cinza embora da sua vida, e você vai voltar a ser cheio da glória de Deus, meu irmão. Para o irmão que está ao seu lado, diga assim: hoje é dia de você ser cheio da glória de Deus. Aleluia, Jesus. É tempo de nós voltarmos a buscar um avivamento verdadeiro no Senhor. Não é apenas um momento, mas é um avivamento verdadeiro, genuíno, que vem, que fica, que transforma, que quebranta. Não é avivamento de fogo estranho. Qual que é avivamento de fogo estranho, pastor? Que não muda ninguém, que não transforma ninguém. Isso não é avivamento. Avivamento muda coração, avivamento muda as pessoas, avivamento converte o coração do homem. Quem já escutou aqui a história do pastor de porcos? Pastor de porcos? Mas pastor não é de ovelha? Mas eu quero contar para você, e eu quero... Deixa eu parar um pouquinho aqui, que eu quero glorificar a Deus, louvar a Deus por mais um milagre. Qual, pastor? O nosso irmão Valdinei, que está ali, ó. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Isso. Está aqui mais um milagre de Deus, ó. Deus guardou, livrou, está aqui cultuando, adorando. Toda a circunstância que passou do infarto, no infarto que é, e Deus visitou ele, nos levantamos como igreja,
em oração, e lá naquele leito do hospital, Deus curou, tocou, está aqui, ó, está aqui. Há uns meses atrás, na sua condição financeira, ele com a sua esposa, eles ofertaram o carro deles para a igreja. Pastor, o que você quer dizer? Deus não fica devendo nada para ninguém. Aí, ó, está vendo o milagre aí? Se cuidando ao máximo, trabalho na saúde, com toda a preocupação, se cuidando em relação ao Covid. Mas, querido, nós não sabemos. Nós achamos que, nós cuidamos de uma situação, mas pode vir outra situação de outro lado. Mas o importante é que quando nós estamos com o Senhor nos guarda de tudo e nos livra de tudo. E Deus foi lá, guardou ele, livrou ele, está aqui, ó. Muito bom, filho, que bom ter você aqui. Que bom. Conta-se a história deste pastor de ovelhas que acabou se tornando também pastor de porcos. Era uma vez um bom pastor de ovelhas que tinha poucas ovelhas. Ele tinha o quê? Ele tinha poucas ovelhas. E cansado de ver seu pasto tão vazio, ele tinha pressa em aumentar o rebanho. Ele queria ver o seu rebanho crescendo, mas eram poucas ovelhas. E ele sabia que, como um bom pastor, ele podia cuidar bem de uma quantidade maior de ovelhas. Mas conta-se a história que não havia ovelhas disponíveis para adquirir na região que ele estava. Escute isso. Foi quando alguém então o convenceu de uma estranha teoria. Qual era, pastor? Se você ensinar o porco a viver como ovelha, com o tempo eles se tornam como elas. Estranho, né? Então o pastor de ovelhas passou também a cuidar de porcos. Ele pensou, vai dar certo, eu vou investir nesse negócio. No começo, ele já quase desistiu. Mas como ele era um sujeito determinado, ele permaneceu insistindo. Ele foi lá e brigou com os porcos. Ele foi lá e pediu. Ele foi lá e implorou. Ele foi lá e motivou. Ele foi lá e desafiou. Ele foi lá e premiou. Mas conta a história que aqueles bichos, aqueles porcos eram resistentes a isso. Por quê? Porque eram porcos. E eles eram rebeldes. E eles sempre insistiam, e eles sempre voltavam à lama logo após o banho diário que ele lhes dava. E ele lhes dizia, agora vocês não são mais porcos, agora vocês são ovelhas, comportem-se como tal. Mas não teve jeito, os porcos não queriam ser como ovelhas, e o pastor então acabou desistindo de criar os porcos como ovelhas. Olha para o irmão que está ao seu lado, me ajude a pregar e diga assim para ele ou para ela, diga, ovelha é ovelha, e porco é porco. Diga para o outro irmão, diga, carne é carne, e espírito é espírito. Pastor, o que você quer dizer? Não tem como os dois viver no mesmo ambiente. Pastor, como assim? A Bíblia diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Não tem como habitar aqui pecado e santidade. Ou habita pecado ou habita santidade. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. A vida cristã é assim, um campo de batalha. E trava-se nesse campo uma guerra entre carne e espírito. É por isso que constantemente você ficamos lutando com esta carne, que nunca quer morrer. O espírito e a carne têm desejos diferentes, sim ou não? E é isso o que gera os conflitos. Você está em conflito? Qual é o seu conflito? O que está gerando este conflito? Será que não é a luta da carne contra o espírito? Ou seja, assim como existe diferença entre as ovelhas e os porcos, existe diferença entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Por exemplo, a ovelha é um animal limpo,
ela evita a sujeira. E o porco? O porco, ele ama a lama. Ou seja, a nossa carne sempre vai querer voltar para o lamaçal do pecado. A nossa carne sempre vai tendenciar para as coisas da carne, do passado, do velho homem, da velha criatura. Deixa eu dizer uma coisa para você, lembre-se disso, a carne nunca se converte, nunca, pastor, nunca. A carne, ela nunca vai se converter, ela sempre vai querer as coisas da carne, ela sempre vai tendenciar para as coisas da carne. Agora, tendo nós a consciência disso, precisamos buscar mais as coisas do Espírito. Se nós temos a consciência disso, se nós temos a clareza disso, nós temos que buscar, a nossa mente precisa buscar e desejar mais as coisas do Espírito. Por quê, pastor? Para que a vontade do Senhor prevaleça e vivamos uma vida em santidade. Amém, povo de Deus? Olha para o irmão que está falando, diga assim: é tempo de viver em santidade. Olha o que diz a continuidade de Romanos. Quero ler alguns versículos com vocês a partir de agora. Romanos capítulo 8, verso 6. Olha o que diz esse texto. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Qual é a mentalidade da carne? Morte. E qual é a mentalidade do Espírito? Vida e paz. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É melhor ter a mentalidade da carne ou do Espírito? Do Espírito, sim ou não? Mas qual você pensa que você realmente tem tido? Qual é a mentalidade que você realmente tem tido? É noite de nós analisarmos a nós mesmos. O verso 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha só, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O verso 7 deixa claro que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por que ela é inimiga de Deus? Porque ela não obedece os princípios e os valores do Senhor e da sua palavra. Ela não obedece a palavra. Ela não se submete à palavra de Deus. E o texto diz ainda que ela não pode se submeter. Por que ela não pode se submeter? Simples, porque ela está condicionada ao pecado. Quando nós estamos condicionados, presos, amarrados, entrelaçados no pecado, nós não conseguimos nos submeter à vontade de Deus, nós não conseguimos obedecer os princípios, os valores do Senhor. Diga misericórdia. É por isso que o verso 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é forte. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, você pode até dizer que serve a Deus, mas não está agradando a Deus com uma mentalidade dominada pela carne. O que toma conta da sua mente quando você está sozinho? Quando você vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro. Quando você está na frente do computador, quando você está com o celular na mão, o que tem tomado conta da sua mente? A Bíblia está dizendo isso, que quem tem a mente dominada pelas coisas da carne, pelas paixões da carne, pelas ilusões deste mundo, não consegue agradar a Deus. O verso 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Vou ler de novo, acho que a igreja não entendeu. Verso 9 diz assim, ó: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Ei, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
O texto continua dizendo: se, preste atenção nesse verbo aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu Deus, volto a dizer a chave que eu dei lá no culto de ceia: nós podemos estar servindo a Deus sem Deus. Nós podemos estar fazendo as coisas de Deus sem Deus. Nós podemos estar falando das coisas de Deus sem Deus. Nós podemos estar na casa de Deus sem Deus. Isso é muito sério. E nós precisamos voltar a falar e pensar sobre estas coisas. Uma outra pergunta: quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si aí? Quem tem? Vou perguntar de novo, acho que o povo está com medo. Eu falei que não tem jeito, minha forma de ministrar é essa. Quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si aí? Quem tem? Aleluia por isso. Agora, se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, entenda isso, Ismael: o pecado não pode nos dominar. Se nós temos o Espírito de Deus, que foi nos enviado através de Cristo Jesus, Ele nos deixou este Consolador. Se nós temos Ele dentro de nós, e a Bíblia diz que tem, e eu creio que tem, então o pecado não pode nos vencer, igreja. Satanás com seus demônios pode até tentar, ele pode até armar ciladas, circunstâncias, tentações, provações, mas se o Espírito Santo habita dentro de nós, naquela hora Deus vai nos dar o escape, o livramento, porque nós somos cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Aquele que é do alto busca as coisas do alto. Aquele que é do alto se encha do Espírito do alto, do Deus Altíssimo. Verso 10: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Olha para o irmão que está, diga assim: meu irmão, morre. Olha para o outro irmão, diga: meu irmão, morre também. Não, pastor, eu quero viver. Mas viva para as coisas do alto, não para as coisas desta vida. É o que a Bíblia está dizendo. Mas se Cristo está em nós, o corpo já está morto. Esta carne não pode mais vencer, igreja. As suas paixões, os seus desejos, as suas ilusões e os seus prazeres não pode mais nos dominar. Glória a Deus. Continua o versículo: mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito está vivo. Ele está vivo dentro de você. Ele habita dentro de você. Por isso, o pecado não pode dominar. O pecado não pode te vencer. Nós não servimos um Deus de gesso, de pau. Nós servimos um Deus vivo, poderoso e eficaz, que o tempo todo habita em nossas vidas, faz morada em nós. Se Cristo está vivo em nós, o pecado não pode nos dominar, não pode nos vencer. O Espírito Santo é muito mais poderoso para nos dar vitória e nos santificar. Amém, povo de Deus? Quero profetizar: o Espírito Santo vai voltar a te santificar. Você vai voltar a vencer o pecado. Nada mais vai parar você. Satanás não vai mais te acusar, porque hoje o Espírito Santo te dá força para vencer todo o pecado. Chega de ser capacho de Satanás. Chega de ser marionete de Satanás. Porque ele te dá um banquete, mas depois ele te cobra um preço alto.
Vem aqui, ó. Aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Olha quanto prazer você vai ter. Ele fez isso com Jesus. Você acha que não vai fazer comigo e com você? Ele fez isso com o nosso mestre, aquele que veio da glória para morrer no meu, no seu lugar. Ei, a única função dele é essa, qual? Matar, roubar e destruir. E ele não brinca com isso. Então também não brinca com o pecado, igreja. Porque se você brincar com o pecado, você está brincando com Satanás, e ele não brinca em serviço. Mas diante de tudo isso, a quarta pergunta e a chave para você ver se você está tendo a mentalidade da carne e do espírito, olha o que diz o verso 35 do capítulo 8 de Romanos. Olha lá. Quem? Pergunta ao seu irmão, quem, meu irmão? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E eu acrescento, ou será o vício? Ou será a prostituição? Ou será o pecado? O que nos separará do amor de Cristo? É as tribulações, a angústia. Não, pastor, é muito problema, é muita dificuldade. Pastor, estou angustiado. Pastor, não dá. Eu já orei, eu já jejuei. Pastor, já fiz isso, não dá. Já fiz voto. Pastor, não vai. E vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de Deus. Vai deixando de crer na oração, vai deixando de crer numa vida de intimidade com o Senhor. Vai se distanciando e vai se afastando do Senhor. É a perseguição, pastor, é os inimigos, é as lutas diárias, é a fome, é a nudez, é o perigo. O que o salmista diz? Que o Senhor nos guarda, que o Senhor é o nosso esconderijo, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza bem presente na tribulação e na angústia. Será que é isso que está te afastando do amor de Deus? As coisas da vida, as tribulações da vida? Ou será um vício, algo que você não consegue se libertar dele? Mas não é porque Deus não te dá força, é porque você não se esforça para isso. É porque você sempre vai aonde isso te leva novamente a pecar. Será a prostituição, a pornografia? Ou você não sabia que a pornografia também é um vício? Também é um vício. É hora de nós vencermos o pecado, porque o pecado tem matado o povo de Deus. Nós estamos preocupados só com a pandemia, mas olhe para mim, igreja, nesse silêncio que paira na igreja. Satanás tem ceifado milhares de vidas por causa do pecado. O pecado tem matado milhões e milhões de vezes mais que o Covid. Nós deixamos o nosso coração voltado só para isso, e não colocamos o nosso coração voltado para o centro da vontade de Deus. A cada segundo eu tinha essa pesquisa, uma mensagem minha. Não recordo o número dela, mas eu me recordo que era milhares de vidas que por segundo vai para o inferno sem nem sequer ter ouvido falar de Jesus. E nós estamos preocupando com coisas que nos rodeiam e estamos deixando de nos preocupar com aquilo que está nos dominando e que também gera morte. E sabe qual é a máxima? Gera morte eterna. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: calma, irmão. O pastor está bem, calma. Quando fala pecado, muitos pensam só na prostituição. Muitos pensam só em traição, em adultério. Não, querido, não é só isso que é pecado. Não é só isso que é pecado. Deslealdade também é pecado. Fofoca, falar mal do próximo também é pecado.
Mentira também é pecado. Espírito de divisão, de confusão, de rebelião também é pecado. E ainda tem um espírito que predomina sobre isso, Jezabel. Isso também é pecado. É noite de reflexão, amém, povo de Deus? Então pare e pense o que pode estar separando você do grande amor de Cristo e te levando a ter uma mentalidade da carne, não do Espírito, mesmo estando dentro da igreja dizendo que é um discípulo de Cristo. Porque hoje a carta é para a igreja, que tem conhecido a palavra, mas muitas vezes, infelizmente, nós temos deixado de praticá-la. Essa palavra, que eles entendam, não é para te julgar, não é para te acusar, não é para te condenar, não é para apontar você. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós aqui, desde aqui, também é pecador. Todos nós precisamos, somos carentes e necessitamos da graça, do perdão e da misericórdia de Cristo. Mas para te levar a pensar sobre que evangelho você está realmente vivendo, e o que realmente está prevalecendo na sua vida, nós precisamos pensar um pouco mais sobre essas coisas. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos então? E agora segura, igreja. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Verso 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pastor, o que você quer dizer? Ei, igreja, não confunda a graça de Deus. Não confunda a graça com uma vida sem compromisso e uma vida vivida no pecado. Pois quem realmente entendeu a graça, como diz o texto, não vive mais na prática do pecado. Isso é graça, queridos. Logo, cuidado com essa graça que tem sido pregado por aí. Cuidado. Uma graça sem compromisso, uma graça sem responsabilidade, uma graça sem santidade, uma graça sem vida com Deus. Essa não é a graça do meu Jesus. A graça do meu Jesus, diz o texto, olha lá: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Eu vou ficar matando Jesus todo dia? Eu vou crucificar Jesus todo dia? Diz o verso 3, de maneira nenhuma. Se eu entendi a graça, eu não vivo na prática do pecado. Por quê, pastor? Porque olha o que diz Romanos 6, 3 e 4. Olha lá. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, que descemos as águas em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A fim do quê? A fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É tempo de viver uma vida nova. Significado do batismo, pastor: morrer para o velho homem e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado não pode mais dominar a nossa vida. Isso é entender a graça. Isso é viver a graça. Ela me alcançou, e porque ela me alcançou, eu decido morrer para o velho homem e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 4 e verso 7. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é sobrenatural. Quatro, 7 de Gênesis. Eu vou ler na revista atualizada, depois eu pego a NVI aqui. Se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A versão NVI diz assim, ó, deseja conquistá-lo. O pecado, queridos, olha isso aqui, ó. O seu desejo é contra ti. Aqui nós estamos lendo a passagem de Gênesis, que Deus chega a Caim. Deus, querido, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que no coração de Caim já estava o desejo de matar o seu irmão Abel. E Deus é misericordioso. Ei, olhe para mim, igreja. Deus sempre fala com você antes de qualquer situação que possa te levar ao pecado. Deus sempre dá o escape, Deus sempre avisa, Deus sempre dá a direção. Deus sempre te dá uma palavra como essa. Talvez tenha alguma situação que você está vivendo, que você estava para cair no pecado, e Deus te traz que te dá uma palavra como essa. Deus chega para Caim e diz, Caim, cuidado. Cuidado, Caim. Por quê? Porque o desejo será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Olha que coisa interessante que o Espírito da graça me deu aqui. Seu desejo será contra ti. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, cuidado com os seus desejos, porque eles podem ser e se virar contra você. Não tem aquele desejo, esse negócio maravilhoso, seria tão bom. Você vai idealizando, tudo começa na mente, né? No olhar, depois na mente. Aí, como é bom. Aí você vai desejando, você vai desejando, você vai desejando. Deus diz assim para Caim, ó, cuidado. Isso que você está tanto desejando vai se virar contra você. Esse negócio aí vai se virar contra a sua vida. Vai dominar você se você não dominar ele. Aí, quando está aquele desejo todo aflorado, nós não damos ouvido para aquilo que Deus está falando. Não tem nada a ver. Não vai dar nada não, eu vou conseguir vencer isso aqui. O Senhor está dizendo, ó, cuidado, porque cumpre a você dominá-lo, cumpre a você vencê-lo. E na NVI diz assim, ó, deseja conquistá-lo. Ou seja, o pecado sempre vai tentar nos dominar, sempre vai tentar nos conquistar. Você acha que Satanás vem com qualquer coisa? Deixa eu pegar aqui, homens e mulheres. Você acha que eu vou para o lado aqui na área conjugal? Você acha que por um adultério Satanás vai levar para você lá, homem, uma mulher banguela sem dente? Vai vir não, queridão. Vai vir aquele negócio que você fala assim, meu Deus do céu, que troço é esse aí? Nós precisamos estar atento, porque é isso que a Bíblia diz, ó, cuidado, porque ele deseja te conquistar. Ele não vai oferecendo qualquer coisa não. Ele vai vir te oferecendo algo que você fala assim, uau, Senhor da glória. Bota até Deus no negócio. Deus está falando assim, meu Deus, está de pesar a mão nesse povo. E aí nós deixamos essas coisas ir tomando conta do nosso coração. Não, eu vou fazer melhor. Bruno, vem cá. Não. O negócio vai ficar melhor aqui, pera aí. Segura aí, igreja, segura aí. Bruno, vem cá. Vem cá, meu filho. Peraí. O negócio vai ser meio no improviso aí. Segura aí, vem cá. Vai lá na ponta lá, pega esse microfone aqui. Fica aí. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo para Caim, cuidado, o seu pecado vai dominar você. Mas Caim se atentou para isso? Fica do lado de cá, filho. Vira para mim aqui, fica de frente para mim. Eu vou representar aqui Satanás, tá bom? Oferecendo as coisas para o Bruno. Bruno crente, cheio de Deus. Mas eu estou querendo roubar, matar e destruir aquilo que Deus tem para a vida dele. Aí Satanás chega, e aí Bruno? Olha lá rapaz,
porta está aberta, cara, lá está um negócio bacana, rapaz. Vai lá, cara. Vou mesmo. Isso, cara. Você não é um cara que ora? Ah, hoje não. Você não é um cara que vai na vigília? Ah, tô cansado. Vai dar certo, rapaz. Lá, ó, você fala lá, você não dá glória a Deus, aleluia, lá na igreja? Depois Deus me abençoe. Aí então pronto, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, rapaz. Olha quanta coisa maravilhosa você vai ter aí, ó. Vai ser um lugar só para você, não vai dar nada, não. Pode acreditar, vai dar tudo certo. Vai mesmo, vou ficar aqui no meu quarto, vou dormir. Isso, vai dar certo. Casa. Pega o celular, pode olhar o que você quer olhar aí, não dá nada. Ninguém está vendo, não tem pastor perto, não tem cônjuge perto, não tem ninguém perto de você, rapaz. Fica aí, fica tranquilo. E Satanás fecha a porta. Ele vai te oferecendo e vai te conduzindo. Aí ele tem a falsa impressão que ele está bem, que ele está livre, mas na verdade ele não. Obrigado, Espírito Santo, esse aquário hoje aqui. Porque olha aqui, olha isso aqui. Para ele está livre. Ele está vendo todo mundo está olhando para ele. Ele está achando que está tudo certo. Mas na verdade ele está preso, ele está amarrado nas artimanhas de Satanás. Agora, para Satanás abrir esta porta aqui, queridos, com chantagens, com acusações, só para apontar, só para acusar. Você não falou que você orava? Cansei. Você não falou que você jejuava? Mas você não era o cara que pregava? Mas você não era o cara que era líder? Rapaz, você não é de nada. E começa a acusar, e começa a apontar. Mas muitas vezes nós caímos nessas ilusões e nestas paixões, e nós achamos que nós estamos livres, mas na verdade nós não estamos livres, é uma falsa liberdade. Nós estamos presos nas garras de Satanás. Não, mas eu vou na igreja. Mas não só por você vir na igreja se resulta que você está vivendo uma vida com Deus. É as suas atitudes, é a sua vida de fidelidade, é a sua vida de lealdade, é a sua vida de busca diária, é a sua vida de vencer o pecado diariamente, é que te leva a ser um cristão verdadeiro e genuíno. Nós vamos liberar o Bruno, sim ou não? Sim. Acho que o povo não ama você muito não, porque o povo não falou nada não, porque quer deixar você aí. Mas Cristo, com o seu perdão, quando há o arrependimento, filho pródigo, quando há o quebrantamento, não remorso. Remorso é você voltar a fazer de novo. É sentir uma tristeza, mas amanhã volta a pecar de novo, amanhã volta para dentro do pecado de novo. Agora arrependimento não. Há mudança de vida. O arrependimento, ele quebra os grilhões. E Jesus vem e traz ele de novo para fora. E diz: você está perdoado, você está livre de novo para caminhar. Isso é o que Cristo faz quando há um arrependimento, quando há um quebrantamento. Eu não sei se talvez você tenha errado, falhado, mas eu quero te dizer uma coisa: em Cristo Jesus você é perdoado, você é renovado, você é restaurado. Deixa eu dizer uma coisa para você: você voltará a ser cheio do Espírito Santo, porque o pecado não vai mais te dominar. Não vai acontecer mais com você o que aconteceu com Caim. O pecado vai bater a porta com propostas, vai bater a porta com situações, mas você vai dizer não ao pecado, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus.